Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao nosso curso de Geografia Geral e do Brasil 2023, curso atualizado para você que vai fazer concurso ou Enem. Esse curso serve para todo mundo, porque é um curso teórico embasado em conhecimentos acadêmicos e tem a parte prática, que são as questões, e isso faz toda a diferença para você. Você que já fez geografia na escola, já vai ter agora um curso que vai aumentar a sua carga de conhecimento, seu potencial de acerto em questões vai ser ampliado com esse curso que a gente está oferecendo aqui para você, tá certo? Deixe seu like e curte esse vídeo, faz um comentário, faz uma pergunta aí que ajuda a gente a divulgar material e conhecimento científico para mais pessoas ao redor do mundo. Vamos lá então, a gente parou na última aula, foi a aula, deixa eu ver aqui qual foi a aula, nós paramos aqui, acho que foi na aula 4 sim, aí vamos para a aula número 5, a gente respondeu na aula 4 questões, né? E vamos responder agora mais questões. Se você está chegando agora e não me conhece, meu nome é Cizenando Oliveira, professor licenciado em Geografia e especialista em docência do ensino superior. Isso aqui significa especialização. Fiz uma especialização nessa área. Está aqui nossa apostila. Você está vendo aqui a nossa apostila. Onde é que nós estamos na nossa apostila para você entender? Estamos no iniciozinho, tá? Aqui eu falei, ó, aula 1, mas eu vou começar a substituir isso aqui, ó, por bloco 1, tá? Vou colocar aqui, ó, bloco 1. Vou fazer aqui, ó, uma substituição, né? Vamos fazer aqui uma substituição. Aí nós temos aqui uma ferramenta no programa que vai fazer essa substituição para a gente. Aonde tiver assim aula, a gente vai botar bloco, né? A gente vai botar bloco e isso vai fazer toda a diferença também para o nosso trabalho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu localizar aqui o Ctrl F. Não, peraí. Para não dar erro. Ctrl L. Navegação, títulos, página. Aqui é para pesquisa. Não é isso que eu quero, não. Não é isso que eu quero. Depois eu faço, então. Já que há muitas mudanças nesses programas. E aí, às vezes, a gente perde o local onde a gente quer fazer alguma modificação. Então eu quero substituir assim esses negócios de aula, essas introduções dos títulos de aula. A gente quer colocar ali o nome bloco, né? A gente quer colocar o nome bloco. Por quê? Porque isso vai facilitar nossa vida. Vamos aqui, ó, localizar aula, né? E substituir pelo que? Bloco. Vamos lá? Substitui tudo, ó. Já substitui tudo, 20 substituições. Então aqui nós estamos apenas no bloco 1, na aula número 5. Essa aula agora é número 5. Isso aqui, ó, tá dizendo o seguinte, ó, a gente fez aqui a aula de definições de geografia. E a gente falou da sua importância contextual. Estamos aprofundando, estamos aqui em conceitos básicos. Nessa parte aqui nós fizemos parte teórica e depois fizemos a parte prática. Se você não viu ainda, veja. Aqui nós estamos em conceitos, aí nós estamos em conceitos, estamos já na parte de questões. A gente vai fazer mais questões a partir de agora. Então a gente já passou aqui, ó, esses dois blocos aqui. Depois a gente vai para a introdução aos diferentes tipos de mapas e suas aplicações. Falar de geografia tem que falar de mapa, né? Aí vamos descer aqui, você vê, ó, que nós vamos trabalhar ainda mais 19 blocos. Estamos no bloco 1 e tem aqui bloco número 20. Aí nós vamos ver como é que vai ficar. Tá? Ao fazer as aulas, eu vou sempre fazendo e vou marcando, ó, marcando em vermelho, marcando em verde, aquilo que mais interessa. Terminou, aí eu parto aqui para fazer questões, ó, já deixo as questões até marcadas. Aí se você falar assim, ah, interessei, queria essa apostila aí, porque eu fiz as aulas, queria ver essa apostila e tal, você pode adquirir essa apostila, fala comigo nos contatos aí que eu vou deixar no final desse curso, vai ter aí, tá? Aí a gente fez aqui questões
essas questões aqui sobre a geografia enquanto ciência. Depois a gente começou aquela parte, veja como o Enem costuma cobrar esses temas em provas. Aí a gente fez também essa análise inicial de como o Enem cobra. Aí eu fiz aqui para vocês, ó, basicamente o que eu fiz foi uma leitura, uma contextualizando a geografia, as normas agora da atual e que também é cobrada agora, que a gente chama de BNCC, Base Nacional Comum Curricular. E aí nos concursos, claro, vai cobrar isso também. Então depois de fazer essas aulas, ó, o que a gente fez? A gente entrou na parte de conceitos fundamentais da geografia. Deixa eu ver aqui se eu fiz questões nessa parte. Eu acho que essa parte aqui, ó, nós nem chegamos a fazer questões, porque ali foi só a introdução. Aí quando a gente entrou aqui em conceitos fundamentais de geografia, aí nós trabalhamos o conteúdo, né? Falamos de redes, de rugosidades, falamos de espaço geográfico. Inclusive tem que destacar isso aqui mais uma vez, ó. Espaço geográfico é um conceito muito fundamental na geografia atual. Espaço geográfico, as rugosidades, redes. Aí trouxemos textos variados, falamos sobre paisagem, o que é paisagem. E lugar também, falamos sobre lugar, que é um conceito muito importante na geografia, região. E, por fim, território, né? São os conceitos básicos da geografia. Depois a gente vai trazer os novos conceitos que a BNCC coloca, que são assim, aquilo que é exigido que o estudante saiba minimamente para quem fez um curso de geografia. E aí depois a gente começou a trabalhar com questões. E aí eu trouxe questões de quê? De concursos, ó. Trouxe questões de concurso. Inicialmente questões de concurso, depois a gente vai fazer questões de Enem, vamos ver. O que eu fiz na última aula então? Na última aula, basicamente, eu fiz 5 questões. Então a gente foi até aqui a questão número 5 e agora já estamos aqui na questão número 6, que eu vou agora fazer com vocês essas questões aqui da banca objetiva concurso. Uma banca recente não, mas é uma banca que já vem no Brasil atuando. É uma banca lá do Rio Grande do Sul. Se não me engano, do Rio Grande do Sul. Pode ser que eu tenha errado, seja Paraná ou Santa Catarina. Mas eu sei que é do sul do Brasil essa banca. E ela trabalha muito com prefeituras, né? E aqui, ó, questão nova, 2023. Olha o que ela usa aqui, ó. Ela está usando aqui, ó, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, para fazer uma pergunta. E aí ela faz assim, ó, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. O que é a Base Nacional Comum Curricular? A BNCC é um documento normativo. Ele tem caráter, ele tem o poder de lei. Ele é um documento que tem o poder de lei e ele foi implementado no Brasil a partir do ano 2021. 2021 ele foi implementado no Brasil. E quer dizer o quê? Base Nacional Comum Curricular. Quer dizer o seguinte, que a educação nacional ela tem que ter uma base. E essa base são base de conhecimentos que devem ser comuns em todo o território nacional. Então, é a base. Mas a base ela se divide em duas partes, né? Os conhecimentos que devem ser ensinados em todas as escolas do Brasil é a base. Mas também tem que ter a parte diversificada, porque cada região vai trabalhar também conteúdos relacionados à sua área, à sua própria região. Então, a base quer dizer que tem uns conhecimentos que todos que estão no Brasil, que passam pelas escolas no Brasil, vão receber, conhecimentos comuns a todos, matemática, português, inglês, geografia, história, biologia, filosofia, educação física, ciências, enfim. E vai ter uma parte diversificada, que essa parte diversificada, ela vai ser inserida na grade curricular ou no currículo escolar do sistema de ensino, de acordo com as peculiaridades da região que a pessoa está. Por exemplo, na Amazônia, aí vai haver ali no currículo escolar amazonense matérias que dizem respeito às vivências, aos ambientes, à cultura e à sociedade amazonense, que é uma sociedade que a gente pode dizer que é diferente da sociedade baiana, que tem uma cultura, que tem um ambiente, que tem uma série
de vivências econômicas e culturais que são diferentes lá da Amazônia. E, portanto, cada região vai ter essa base diversificada. E é isso que a BNCC traz para a gente, resumidamente. Então, de acordo com essa BNCC, ensino fundamental de geografia, sobre a descrição dos princípios do raciocínio geográfico, enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira e assinalar a sequência correta. Então aqui, ó, princípio da analogia, princípio da extensão, princípio da conexão. Isso aqui, ó, são princípios da BNCC. Ó. Analogia, distribuição, extensão e conexão. São princípios que a BNCC traz, que ela diz assim que todos os alunos devem conhecer esses princípios para poder fazer, para poder entender bem as ciências geográficas. Então aqui nós vamos agora responder essa questão. Por exemplo, o que é analogia? Vamos ver a primeira alternativa, ver se a gente já consegue matar a questão, né? Um fenômeno geográfico sempre é comparável com o outro. O que é uma coisa que é comparável? Uma coisa que você pode fazer analogia, ó. Essa coisa pode ser comparada àquela. Então, esse fenômeno que ocorreu, ele é comparável a tal fenômeno também que ocorre em outro lugar. Então, isso é um fenômeno comparável. Eu já posso botar aqui, ó. Eu já posso botar aqui a letra A. Por quê? Não, a número 1, né? É 1. Vou botar aqui o 1, porque isso aqui é o fenômeno da analogia, segundo a BNCC. E diz mais, né? A identificação das semelhanças dos fenômenos geográficos. Foi isso que eu acabei de dizer, né? É o início da compreensão de uma unidade terrestre. Então aqui 2, né? Vamos pegar aqui, ó, a questão 2 agora, vamos ler a 2. Um fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente. Isso é conexão. Tão simples assim quanto dizer conexão, né? Um fenômeno, ele está ligado a outro. Tem até uma frase muito interessante que diz que um vento na Ásia provoca um tornado nas Américas. Isso quer dizer o quê? Que há uma conexão global entre um fenômeno que acontece em outros locais, eles vão estar conectados a fenômenos que ocorreram em locais diversos. Então é o princípio, isso aí, ó, é o princípio da conexão. Aqui eu vou marcar agora aqui, ó, número 4. E só por aqui, ó, 1 e 4, se eu souber as duas questões e tiver certeza delas, eu já posso vir aqui e falar assim, ó, espera aí, 1 e 4 eu tenho certeza. Então, não pode estar certo essa 3, ó, essa 1, tá vendo? Então só poderia ser B ou C. Então eu posso eliminar aqui essa e posso eliminar essa. Como eu já tenho certeza que é 1 ou 4, veja que a resposta flui naturalmente. Com certeza a resposta é a letra B. Vamos confirmar? Ó, espaço finito e contínuo delimitado pela ocorrência dos fenômenos geográficos. Aí se eu for aqui, ó, isso aqui é o que? Número 2, né? Número 2, que é o princípio da distribuição. Distribuição de quê? De espaço finito e contínuo. Então isso aqui é número 2. Aliás, não. Exprime como os objetos se repetem pelo espaço. Isso aqui, não. Pera, fiz uma confusão aqui, ó. Distribuição aqui, ó, de acordo com o nosso gabarito, ó, é o número 2, né? Número 2 é essa aqui, ó. Essa aqui é o número 2, que é o princípio da distribuição. E a número 3 é o princípio da extensão, que é espaço finito e contínuo delimitado pela ocorrência dos fenômenos do espaço geográfico. Professor, onde é que eu vou achar essas coisas? BNCC, né? Na BNCC é que está esses princípios aí. Então, se você olhar a geografia, você vai ver lá os princípios básicos de geografia: região, espaço geográfico, território, lugar e paisagem, que são 5. E a BNCC trouxe mais 4. Mais 4 princípios assim que a gente pode falar sobre como a gente usa essas ferramentas. Ela trouxe mais 4 ferramentas
que são os princípios da analogia, comparar um fenômeno a outro, distribuição, como os fenômenos são distribuídos no espaço, princípio da extensão, que aqui foi a número 3, ó, o que é a extensão? Ó? Espaço finito e contínuo delimitado pela ocorrência dos fenômenos geográficos. Os fenômenos geográficos ocorrem num determinado espaço, né? Então tem uma extensão delimitada, né? E o princípio da conexão, que a gente marcou aqui como a número 2, é um fenômeno geográfico, nunca acontece isoladamente, é o princípio da conexão. Tá aí para você. Aí vamos aqui em frente, ó, a gente vai falar assim agora da questão número 7. Olha o que a questão número 7 está dizendo aqui, ó. Essa questão também é recente, 2023. Veja que é 2023. Então, para fazer a leitura do mundo em que vivem, com base nas aprendizagens em geografia, os alunos precisam ser estimulados a pensar espacialmente. Os alunos que aprendem geografia, você aprende geografia para pensar no espaço, né? Espacialmente. O que é? Eu moro numa cidade. O que tem nessa cidade? Quais são as indústrias? Quais são a cultura dessas pessoas daqui? O que elas gostam de fazer à noite, no final de semana? É barzinho? É um cinema? É um teatro? O que elas fazem? Qual é a cultura normalmente, né, dessa cidade? Eles vão à igreja? Eles não vão à igreja? Como é a estrutura das ruas? O relevo? Chove muito nessa cidade? Quer dizer, está aprendendo quando a gente estuda geografia é isso. É o pensamento espacial associado ao desenvolvimento intelectual, que integra conhecimentos não somente da geografia, mas também de outras áreas, né? A gente sabe que geografia é uma ciência holística, a gente falou isso na primeira aula aí. E aí essas outras áreas são matemática, a ciência, a arte, a geografia lida com todos esses pormenores. Essa interação visa a resolução de problemas que envolvem mudanças de escala, orientação, a direção de objetos, localização da superfície terrestre, efeitos de distâncias, relações hierárquicas, tendências à centralização e dispersão, efeito da proximidade e da vizinhança. Tudo isso é estudado aí na geografia. Aí ele traz aqui, ó, analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem são princípios aplicados para compreender os aspectos fundamentais da realidade. Então tudo isso a gente viu aqui na questão anterior. Analogia, conexão, aí tem ainda diferenciação, distribuição, localização, ordem, pensamento geográfico, como é que se pensa geograficamente. Todos esses são estudos mais atuais que vêm aprofundando os conhecimentos geográficos. A localização e a distribuição dos fatos e fenômenos na superfície terrestre, o ordenamento territorial, as conexões existentes entre componentes físico-naturais e as ações antrópicas, isso tudo, ó, é de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Todas essas novas maneiras de pensar a geografia. Então, a geografia, os princípios descritos referem-se ao quê? Esses princípios descritos aí, que a gente viu agora, se refere a uma coisa unicamente, né? Se refere ao raciocínio geográfico. Esse todo desse pensamento, ó, pensar espacialmente, pensamento espacial associado ao desenvolvimento intelectual que integra conhecimentos não somente da geografia, mas também de outras áreas, é o que a gente chama de raciocínio geográfico. Então aqui, ó, não seria espaço geográfico, porque o espaço geográfico é aquele espaço vivido, transformado, modificado pelo homem, que traz uma série de análises sobre como o homem age em cima da natureza e altera ela, né? Aí nós temos aqui o conceito de extensão, que a gente já viu, que é como os fenômenos são distribuídos pelo meio, o espaço natural, que é aquele espaço que ainda não foi modificado pelo homem, a gente chama de espaço natural, né? Vamos aqui para a questão número 8 agora, vamos ver uma outra questão, fala ainda pegando sobre a Base Nacional Comum Curricular, diz o seguinte: geografia está organizada a partir dos princípios e conceitos da geografia contemporânea, diferenciados por níveis de complexidade. Em relação aos conceitos que expressam os aspectos do espaço geográfico, assinar a alternativa correta. Essa aqui é uma questão muito simples, né? Os conceitos que integram, assinale
os conceitos que expressam aspectos do espaço geográfico são esses aqui, ó, território, lugar, região, natureza e paisagem, né? Porque aqui, ó, eu até botei essa questão já lá no meu canal, não sei se você assistiu, se você viu essa questão. Porque, por exemplo, aqui, ó, cultura não está incluso nessa análise do espaço geográfico. Cultura, não nesse sentido, né? Não está incluso. Aqui seria também, ó, tempo, também não está ligado à base nacional comum curricular. A base nacional não vai falar disso. Tempo, natureza e paisagem até que fala, né? Cultura, não. Nesse caso aqui, né? Evolução, não. Né? Vai falar de território, região, natureza. Agora, de território, lugar, região, natureza e paisagem, a BNCC vai abordar. Ecologia, aqui por isso que estava errada a questão. Evolução, novamente, civilização. Né? A gente aborda espaço geográfico, dentro de espaço geográfico a gente aborda. Mas nessas questões aqui, ó, a mais corretinha, de acordo com a BNCC, é essa aqui mesmo, a C. Aí aqui, mais uma questão, indo para a questão número 9, para a gente finalizar essa aula de hoje. Diz o seguinte, ó, de acordo com Moraes, né, os termos espaço vital e gênero de vida estão relacionados respectivamente a quê? Estão relacionados a autores, né? Quem é que fala de espaço vital? Olha, nessa questão aqui, você só acertaria ela se você realmente já estudou geografia na faculdade ou você for um estudante em que seu professor lá no ensino médio passou esses conteúdos aí para você, porque normalmente não é algo tão simples, tá? Então, portanto, aqui, ó, quem é Marx, né? E quem é Hegel? Então, esses aqui são dois autores que vão sim abordar conhecimentos geográficos, né? Principalmente Marx. O Ritter é um geógrafo muito conhecido entre os universitários, entre os acadêmicos. O Köppen e o Hegel, esse aqui eu desconheço, talvez eles tenham inventado, ou talvez eu desconheça mesmo. Esse Köppen aqui, né? Talvez ele seja de outra área, ou talvez seja até da geografia mesmo. Tem muitos autores, não quer dizer que por eu ser uma pessoa formada em geografia, não quer dizer que eu sei tudo. Mas sei que espaço vital está ligado a Ratzel, porque li ele na faculdade, e gênero de vida está ligado a Lablache, Paul Vidal de Lablache, que são foram dois acadêmicos aí de tempos passados que abordaram esses temas, tá certo? Então é isso por enquanto. Vamos em frente, a gente vai fazer mais alguma abordagem aqui, mais uma questão para a gente partir para a finalização dessa aula. Então veja que a gente está terminando aqui essa parte de questões de geografia para a gente ir para um outro tema, para a gente partir para um outro tema que eu já falei anteriormente aí. Aqui, ó, mais uma questão aqui recente, Prefeitura de Erval, profissional do magistério, séries finais, fala em que? Em conformidade com quem? Com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. A descrição dos princípios do raciocínio geográfico, que a gente falou na estante, né? Marcar C para as alternativas certas e E para as afirmativas erradas, alternativas incorretas. Então eu venho aqui, ó, extensão é o espaço finito, contínuo, delimitado pela ocorrência do fenômeno geográfico. Então essa aqui, ó, a gente vai botar um C aqui porque ela está certa. O princípio da extensão é o espaço finito, né, contínuo, delimitado pela ocorrência do fenômeno geográfico. O fenômeno ocorre em um espaço determinado. Distribuição é a variação dos fenômenos de interesse da geografia pela superfície terrestre, né? Será que é esse princípio de distribuição? Essa aqui, ó, está errado. Isso aqui não se refere ao princípio da distribuição. Não se refere ao princípio da distribuição. Errado. E nós temos aqui, ó, conexão. Um fenômeno geográfico sempre é comparável com o outro. Não, esse aqui também está errado, porque aqui seria outro princípio, né? Esse princípio da conexão
que ele fala aqui seria, na verdade, o da analogia, né? É comparável, então é análise. Então aqui, se a gente for marcar agora, a alternativa certa é a D, né? D, tá certa a primeira e errado as duas últimas. Viu aí? Porque você tem que estudar a BNCC para responder as questões mais atuais da geografia. Olha aqui, a última questão de hoje, ano 2023, objetiva concurso, sobre o espaço e seus elementos. Sobre o espaço, né? O espaço o quê? O espaço geográfico, seus elementos, né? Então, vamos analisar essa questão. Então aqui, ó, nós temos, são elementos básicos na formação do espaço, os seres humanos, o meio ambiente, as infraestruturas, as formas e as instituições. Essa aqui está certa, né? Agora a 2. As infraestruturas não mudam, nem de forma nem de uso. Claro que mudam. Então essa aqui está errada. Nós temos aqui, o ambiente é formado pelo conjunto de elementos criados pela natureza, sobre os quais os seres humanos atuam intensamente, né? Então tudo isso aqui está falando do espaço geográfico. Ó. O espaço geográfico, os seres humanos, o meio ambiente, as infraestruturas, as formas, as instituições fazem parte do espaço geográfico, né? E também o meio ambiente, que é formado pelo conjunto de elementos criados pela natureza, sobre os quais os seres humanos atuam intensamente e os modifica. Portanto, essa questão aqui, a alternativa certa seria a letra C, né? 1 e 2. Vamos ver o que a gente tem mais. A gente não tem mais questões por hoje. Próxima aula a gente já vai entrar aqui em outros assuntos, tá? Vou voltar aqui para você ver, ó. Nós estamos aqui vendo o curso de Geografia Geral e do Brasil, atualizado em 2023. Deixa aí seu like, faz sua inscrição e não esquece de insistir nos seus sonhos. Muito importante você manter o foco, manter a confiança que a sua hora vai chegar. Se você está estudando comigo aí, permaneça que a gente vai em frente e trazer muito mais material para você. Próxima aula a gente vai fazer a introdução aos diferentes tipos de mapas, tá? Introdução aqui, ó, aos diferentes tipos de mapas. A gente vai trabalhar muito esse conteúdo aí, tá certo? E espero que você esteja aqui comigo para a gente trabalhar junto aí esse conteúdo, tá certo? Agora eu vou pegar aqui, ó, vou tirar isso aqui e vou levar lá para baixo esse conteúdo que a gente vai trabalhar na próxima aula. E você não se esquece de contribuir com a gente aí, tá? Se tiver interesse nesse material, nessa mochila, fala comigo aí que a gente vai disponibilizar para você, talvez a um valor muito pequeno aí para você que vai fazer concurso, tá bom? Vou colocar aqui, ó, próxima aula a gente vai trabalhar com a introdução aos diferentes tipos de mapas e suas aplicações. Já vou deixar aqui mais ou menos formatado o que a gente vai fazer, tá certo? Muito obrigado por você estar aqui comigo. Até a próxima. Professor Nando Oliveira aqui.